Eu sou Juliana Cruz, criadora do Papo de Trabalho, professora de Direito e Processo do Trabalho, advogada trabalhista, e nessa série de vídeos que a gente chama de Maratona Trabalhista, eu vou te ensinar a usar Direito e Processo do Trabalho como teus aliados no exame de ordem, conseguindo de 8 a 11 questões apenas com a área trabalhista. No vídeo anterior, a gente tratou sobre 3 pontos fundamentais para a tua prova da OAB. Primeiro, nós vimos uma questão de remuneração, especificamente sobre 13º salário. Em seguida, tratamos sobre uma questão de teletrabalho, outro ponto fundamental e muito fácil de cair no próximo exame. E em terceiro lugar, nós vimos os efeitos que o protocolo da defesa tem para o processo do trabalho e para o pedido de desistência da ação por parte do reclamante. Te mostrei também resultados incríveis que os nossos alunos tiveram com a participação na maratona anterior, que sem dúvida vão ser também o resultado de vocês que estão acompanhando a gente e que hoje vão aprender com a maratona 3 pontos que também são fundamentais para o teu exame de ordem. O primeiro deles é negociação coletiva. Sobretudo após a reforma trabalhista, a gente tem visto a banca examinadora pedir esse assunto, dada a relevância das modificações que ocorreram com a Lei 13.467. Em seguida, a gente vai tratar sobre uma questão de jornada de trabalho, que é ponto importante e, por fim, a gente entra em processo do trabalho e vai resolver uma questão sobre execução. Vocês já estão com o PDF que eu enviei por e-mail, os que estão lá no grupo do Telegram também já receberam, então eu convido que vocês peguem agora o material para poder me acompanhar, mas sobretudo eu lembro que a estratégia, o método de vocês resolverem antes as questões é muito importante, para a gente saber a diferença de onde vocês partiram e aonde nós chegaremos ao final da nossa maratona trabalhista. Vamos lá começar a resolver as questões? Antes da gente começar a resolver, eu queria agradecer a quantidade de mensagens que eu recebi, agradecendo, fazendo comentários super elogiosos sobre o nosso primeiro vídeo. Eu só queria pedir que vocês concentrem aqui nessa página, embaixo do vídeo, tem um espaço próprio para comentário, para que fique mais fácil eu ler tudo que vocês têm para me dizer, que é super importante. Afinal de contas, essa maratona não tem o menor sentido se não for para o bom proveito de vocês. Mas reunindo tudo aqui embaixo, eu tenho maior facilidade em responder e consigo também atender todas as perguntas que forem feitas. Então, por favor, deixem aqui embaixo o comentário sobre a aula de hoje, as dúvidas que vocês tiverem, que eu vou fazer o impossível para atender todo mundo que comentar, tá joia? Vamos agora ao que interessa efetivamente. Em 2018, um sindicato de empregados acertou, em acordo coletivo com uma sociedade empresária, a redução geral do salário dos seus empregados em 15% durante um ano. Nesse caso, conforme dispõe a CLT, então a gente vê aqui, primeiro, em 2018, a gente já sabe que essa questão é pós-reforma trabalhista. Depois ela diz que houve uma redução salarial de 15% durante um ano. E aí vai trazer as assertivas para a gente responder. Antes de analisar as opções que foram dadas na questão, eu queria fazer uma breve revisão com vocês sobre direito coletivo e essa hipótese de negociação coletiva pós-reforma trabalhista. Vamos lá. Primeiro, a gente sabe que lá no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, a gente tem consagrado um princípio que é muito próprio do direito do trabalho, que é o princípio da irredutibilidade salarial. E o que é que isso quer dizer, Juliana? Isso quer dizer que, em regra, no direito do trabalho, não é possível haver redução de salário.
Mas a própria Constituição já faz uma exceção. E isso não tem nada a ver com a reforma trabalhista, tá? Isso já estava na Constituição. Ela diz assim: é garantia do trabalhador a irredutibilidade salarial, salvo mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. E o que é que isso significa? Que a negociação coletiva pode, portanto, reduzir salário. A gente tem, com essa lei 13.467 da reforma trabalhista, uma importância muito grande para a negociação coletiva, e a gente está lá com o 611-A dizendo claramente que o negociado prevalece sobre o legislado, e dentro desse 611-A a gente tem só um rol exemplificativo de hipóteses em que a negociação coletiva vai se sobrepor à legislação, inclusive em impejos, ou seja, para prejudicar, para diminuir o direito que está previsto, que foi instituído pelo legislador. Então, o 611-A traz para a gente a importância da prevalência do negociado sobre o legislado, traz um rol exemplificativo, diz que a gente pode negociar sobre jornada de trabalho, teletrabalho, trabalho intermitente, diversas hipóteses em rol exemplificativo apenas, ou seja, não é somente isso que se pode negociar. E lá no parágrafo 2º, mais precisamente no parágrafo 3º do artigo 611-A, a gente tem uma regra que está diretamente relacionada com a questão que nós vamos responder agora. O que é que diz esse parágrafo 3º do 611-A? Ele diz o seguinte: se houver uma negociação coletiva que ajuste redução de salário ou de jornada de trabalho, vai ser necessário que o texto da negociação coletiva dê uma contrapartida, dê uma proteção aos trabalhadores durante a vigência dessa negociação coletiva, que é justamente a garantia de emprego. Então, fica estabelecido lá nesse parágrafo 3º que, havendo cláusula de redução de salário ou de jornada de trabalho, o instrumento coletivo deverá prever a proteção contra a dispensa imotivada, que deve valer durante a vigência do acordo ou convenção coletiva que instituir a redução de jornada ou de salário. Então, havendo redução de jornada ou de salário, a negociação coletiva deverá prever uma proteção contra a dispensa imotivada, uma garantia para os trabalhadores que foram afetados por essa negociação, que deve valer durante a vigência da negociação coletiva. E ainda é importante a gente ressaltar sobre esse assunto que essa regra estabelecida no parágrafo 3º é uma exceção, porque, na verdade, o legislador ele estabeleceu nesse 611-A que não é necessário para a validade da negociação coletiva que se estabeleça qualquer vantagem ou contrapartida para o trabalhador em razão dessa negociação. Agora, o negociado prevalece sobre o legislado e o fato de negociar impejos ou negociar com decréscimo de proteção do que está previsto em lei não implica em uma contrapartida ou em alguma vantagem para compensar o que foi negociado. Isso não é necessário, não é validade. Uma exceção é na hipótese do parágrafo 3º. Se houver redução de jornada ou de salário, aí tem que haver uma vantagem. Tem que ter uma proteção contra a dispensa dos trabalhadores alcançados pela negociação pelo prazo de vigência da negociação. Mas não sendo essa hipótese, não é preciso
caso haja uma negociação que seja desfavorável à proteção legal do trabalhador, não é preciso estabelecer vantagens ou compensações em razão da negociação. E por fim, eu trouxe para vocês o 620 da CLT, que traz uma regra importante e que eu coloquei aí bem grande para vocês não esquecerem em nenhuma hipótese. O acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerá sobre a convenção coletiva. A gente sabe que o acordo coletivo de trabalho é aquela negociação feita entre uma empresa diretamente com o sindicato de trabalhadores ou de um grupo de empresas junto diretamente com o sindicato de trabalhadores. Acordo coletivo, empresa negocia com sindicato. A convenção coletiva de trabalho, ao contrário, a negociação é entre dois sindicatos. Então, vê só. Acordo coletivo, empresa, sindicato. Convenção coletiva, sindicato, sindicato. Vogal, consoante, consoante, consoante. Então, vamos lá. CCSS. Convenção coletiva, sindicato de trabalhadores negocia com sindicato de empresas. Acordo coletivo. A empresa ou um grupo de empresas negocia com o sindicato de trabalhadores. E visto isso, a gente não pode esquecer, vou repetir. O acordo coletivo sempre, e é exatamente assim que está no texto do 620, sempre prevalecerá sobre a convenção coletiva de trabalho. Tá joia? Vamos lá para resolver as questões? Letra A. Uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória e deverá ser acertada com a sociedade empresária. Não é uma contrapartida de qualquer natureza. O legislador, lá no parágrafo 3º do 611-A, ele exigiu uma proteção contra a dispensa durante a vigência da negociação coletiva, tá? Então, não é qualquer tipo de contrapartida. Letra B. A contrapartida será a garantia no emprego a todos os empregados envolvidos durante a vigência do acordo coletivo. É exatamente essa, meus amores, a nossa resposta. Letra C. A existência de alguma vantagem para os trabalhadores para validar o acordo coletivo será desnecessária. Em regra, é isso. Não é necessária vantagem, contrapartida para a validade do que foi negociado. Entretanto, para redução de salário ou redução de jornada, o legislador exigiu essa contrapartida, que é a proteção contra a dispensa. Letra D. A norma em questão será nula, porque a redução geral de salário somente pode ser acertada por convenção coletiva de trabalho. Nada a ver. Pode ser tanto por acordo coletivo quanto por convenção coletiva de trabalho. Resposta da nossa questão é, portanto, a letra B de bola. Vamos lá para a segunda? Jorge trabalhou para a sapataria Bico Fino Limitada de 16/11/2017 a 20/3/2018. Na ocasião, realizava a jornada das 9 às 18 horas, com 15 minutos de intervalo. Ao ser dispensado, ajuizou reclamação trabalhista, reclamando o pagamento de 1 hora integral pela ausência do intervalo, além dos reflexos disso nas demais parcelas intercorrentes do contrato de trabalho. Diante disso, e considerando o texto da CLT, assinale a afirmativa correta.
Vamos lá para resolver a nossa questão. Jorge trabalhou de 16/11/2017 a 20/3/2018, portanto, esse contrato é pós-reforma trabalhista. Ele diz ainda na questão que ele trabalhava de 9 às 18, com 15 minutos de intervalo. Então, a gente vê da leitura da questão que o examinador vai cobrar as regras de intervalo intra-jornada para repouso e alimentação no contrato de trabalho. E aí, antes de analisar as assertivas, a gente vai fazer aquela revisão, que é a regra aqui dentro da maratona trabalhista. E dentro desse intervalo intra-jornada, é importante a gente revisar esses pontos. Vem cá comigo. O intervalo intra-jornada para repouso e alimentação, ele está lá no artigo 71 da CLT. E lá nesse artigo 71, a gente tem a seguinte regrinha. O empregado que trabalha de 0 a 4 horas, ele não tem direito a intervalo intra-jornada. O empregado que trabalha mais de 4 até 6 horas, ele tem direito a 15 minutos de intervalo. E o empregado que trabalha mais de 6 horas, ele vai ter direito a, no mínimo, 1, no máximo, 2 horas de intervalo. Então, quem trabalha de 0 a 4 horas não tem intervalo intra-jornada para repouso e alimentação. Quem tem mais de 4 até 6 horas vai ter 15 minutos apenas de intervalo. E quem tem mais de 6 horas de trabalho vai ter no mínimo 1, no máximo 2 horas. Só lembrando que aquele artigo 611-A da CLT permite a redução desse intervalo por meio de acordo ou convenção coletiva, desde que seja respeitado um mínimo de 30 minutos de intervalo intra-jornada. Tá joia? Vamos lá. Então, esse empregado vai ter direito a esse intervalo se ele ultrapassar esses limites, essas lacunas que o legislador estabeleceu, e esse período de intervalo não é computado na jornada de trabalho. Então, esse intervalo intra-jornada não conta para a jornada de trabalho do empregado. Por isso que normalmente a gente diz assim, fulano trabalha de 8 às 12, de 13 às 17 e, consequentemente, ele tem uma jornada de 8 para 9, 10, 11, 12, 4 horas, e de 13 para 14, 15, 16, 17 mais 4 horas, 8 horas diárias. 8 horas diárias, porque entre 12 e 13 ele está no intervalo intra-jornada para repouso e alimentação, e essa hora de intervalo não integra a jornada de trabalho. Vamos lá. E quando esse intervalo não é concedido pelo empregador ou é concedido de forma parcial, o que é que acontece? Esse é um ponto importante, porque a gente tem um antes e depois com uma mudança de 180 graus pós-reforma trabalhista. A gente tinha a súmula do TST dizendo que a supressão ou a concessão parcial do intervalo intra-jornada equivalia a intervalo não concedido. E, consequentemente, o empregador teria que pagar a hora inteira do intervalo que tinha sido concedido de forma inadequada. Pós-reforma trabalhista, meus amores, presta bem atenção. Pós-lei 13.467, a regra mudou. O entendimento do TST caiu, porque a legislação estabeleceu o seguinte: havendo concessão parcial ou ausência de concessão, não concessão do intervalo
intrajornada para repouso e alimentação, o empregado vai ser indenizado, ele vai receber apenas o período suprimido, preste atenção, apenas o período suprimido, com o acréscimo de 50% sobre a hora normal de trabalho, e esse valor é de natureza indenizatória e, consequentemente, não reflete sobre as outras verbas de natureza salarial. Então, essa reforma trabalhista, ela modifica completamente essa regra do intervalo intrajornada e diz o seguinte: um empregado que trabalha mais de 6 horas, ele tem direito, a gente viu, a no mínimo 1 hora de intervalo. Mas esse empregado, normalmente, só tira 40 minutos de intervalo para a refeição. Se ele tira 40 minutos e a gente vai indenizar o empregado pelo período suprimido, se ele tira 40 minutos e o mínimo é 1 hora, 60 minutos, o período suprimido é de 20 minutos. O empregado vai receber indenização, se liga aqui, correspondente a 20 minutos, com o acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de salário desse empregado. Isso é importante dentro de jornada em função da reforma trabalhista e é justamente essa regra que é pedida aqui na nossa questão. Vamos lá ver as assertivas? A gente viu que Jorge trabalhava de 9 às 18, então ele trabalhava mais de 6 horas e tinha 15 minutos de intervalo. Se ele tinha 15 minutos de intervalo e ele tinha que ter 1 hora, ficaram faltando 45 minutos. Concessão parcial. Se a concessão foi parcial, ficou faltando 45 minutos, né? Porque ele só tinha 15 minutos de descanso. Ele vai receber esses 45 como indenização, acrescido de 50% da hora normal do salário desse empregado. Vamos lá. Letra A. Jorge faz jus a 45 minutos, acrescidos de 50%, porém, sem os reflexos dada a natureza jurídica indenizatória da parcela. É justamente essa, meus amores, a nossa resposta. Ele não recebe mais 1 hora inteira, ele só recebe a parte que foi suprimida, nesse caso, 45 minutos. Ele vai receber como indenização sem natureza salarial. E se é indenização sem natureza salarial, não há reflexo sobre esse valor. Portanto, nossa resposta é a letra A. Nós vamos identificar os erros das alternativas subsequentes. Jorge faz jus a 45 minutos, acrescidos de 50%, além dos reflexos? Não. Sem reflexos, porque a natureza é indenizatória. Jorge faz jus a 1 hora integral, acrescida de 50%, porém, sem os reflexos, dada a natureza jurídica indenizatória, não é 1 hora integral, porque ele só vai ter direito ao que foi suprimido, ao período suprimido. D de dado, Jorge faz jus a 1 hora integral, acrescida de 50%, porém sem os reflexos, dada a natureza jurídica salarial da parcela, não é 1 hora, não tem natureza jurídica salarial, a natureza jurídica é indenizatória, portanto, a resposta da nossa questão é letra A. Vamos lá para a terceira? Em reclamação trabalhista,
já na fase de execução, o juiz determinou que o autor apresentasse os cálculos de liquidação, determinação esta que foi cumprida pelo exequente em fevereiro de 2018. Então, o calculista do juízo analisou as contas e entendeu que elas estavam corretas, pelo que o juiz homologou os cálculos ofertados e determinou a citação do executado para pagamento em 48 horas, sob pena de execução. Considerando a narrativa apresentada e os termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Queridos, nós temos uma questão de execução. E dentro dessa questão de execução, eu queria chamar a atenção para vocês para essa fase, para essas regras relacionadas à liquidação. O artigo 879 da CLT, ele diz que se a sentença for ilíquida, ou seja, se não tiver valor de condenação líquido, preciso, estabelecido pelo juiz, pelo sentenciante, haverá liquidação dessa decisão, que pode ser por cálculo, por arbitramento ou liquidação por artigos. Qualquer uma das três formas. Ao liquidar, as partes não podem inovar, modificar ou rediscutir aquilo que já tinha sido estabelecido na decisão que está sendo liquidada. O que é isso? O juiz já decidiu, a decisão está posta. Na liquidação, a gente vai apurar o que foi dito pelo juízo, que já foi decidido, e transformar em valores, conforme as regras que foram estabelecidas pelo juiz. O juiz diz, eu condeno a empresa reclamada a pagar 3 horas extras para cada dia trabalhado entre os dias de terça a quinta-feira, e a gente na liquidação vai ter que cumprir exatamente isso. O juiz na sentença deve dizer qual é o valor do salário sobre o qual deve ser feito o cálculo. Então, a gente vai nessa fase de liquidação olhar a decisão e calcular aquilo que foi decidido sem inovar, sem modificar e sem rediscutir o que já foi posto na decisão. É importante a gente saber também que nos cálculos que vão liquidar a decisão, a gente precisa incluir o cálculo da contribuição previdenciária. A gente sabe que a competência da Justiça do Trabalho é executar a contribuição previdenciária incidentes sobre as suas próprias decisões, acordos, sobre esses valores de condenação e acordados dentro do processo do trabalho. Então, as contribuições previdenciárias incidentes sobre a decisão que está sendo liquidada ou sobre o acordo que foi eventualmente descumprido, tem que estar nos cálculos. A CLT diz também o seguinte: as partes vão ser intimadas para apresentar os cálculos que devem incluir as contribuições previdenciárias. E uma vez líquida a decisão, as partes vão ser intimadas para, no prazo comum de 8 dias, 8 dias, circula aí bem grande, escreve, no prazo comum de 8 dias, as partes vão ser chamadas para falar sobre os cálculos. E não concordando com os cálculos, elas têm que apresentar uma impugnação fundamentada. O que é isso? Eu não posso chegar e dizer, eu não concordo, senhor juiz, com esses cálculos que foram homologados, com esses cálculos que estão postos no processo. Eu não concordo por quê? Você tem que dizer aonde houve o erro do cálculo, foi a quantidade, foi o índice,
foi o valor do salário de base que foi diferente do que foi estabelecido na sentença, essa impugnação ela tem que ser fundamentada, individualizada. Você tem que dizer aonde houve o erro no cálculo, por que você não concorda com o cálculo e tem que fazê-lo nesse momento sob pena de preclusão. Se você não faz a impugnação dentro desse prazo de 8 dias, preclui e você não pode posteriormente discutir o valor dos cálculos. Tá joia? Vamos lá para as assertivas? Agiu corretamente o juiz, porque as contas foram atestadas pelo calculista como correta. Vamos lá fazer recapitular o enunciado da questão. Em reclamação trabalhista, já na fase de execução, o juiz determinou que o autor apresentasse os cálculos de liquidação. O juiz determinou que o autor apresentasse os cálculos de liquidação. Determinação esta que foi cumprida pelo exequente em fevereiro de 2018, pós-reforma. Então, o calculista do juízo analisou as contas e entendeu que elas estavam corretas. E o juiz homologou os cálculos ofertados e determinou a citação para pagar. Quando a sentença está líquida, o juiz tem que fazer o quê? Abrir prazo. Nesse caso, como o cálculo tinha sido apresentado pelo exequente, faltava uma pessoa falar sobre esses cálculos, quem era o executado. O juiz tinha que abrir prazo para, em 8 dias, o executado se pronunciar sobre esse valor da execução, sobre esse valor líquido da decisão. Não poderia o juiz ter enviado diretamente para a citação da execução para pagar. Então, vamos lá analisar as afirmativas. Agiu corretamente o juiz porque as contas foram atestadas pelo calculista como corretas? Falso. Ele tinha que abrir prazo para manifestação. Antes da reforma facultativa, pós-reforma é obrigatório, ele tem que abrir o prazo comum de 8 dias para as partes apresentarem impugnação fundamentada com relação aos cálculos. B. Equivocou-se o magistrado, porque deveria obrigatoriamente conferir vista dos cálculos ao executado. É essa a nossa resposta. Como os cálculos eram do reclamante, do exequente, tinha que ser dada a oportunidade para o executado se manifestar nesse prazo de 8 dias. Letra C. Uma vez que o juiz do trabalho tem amplo poder de direção e controle do processo, sua decisão está amparada na norma cogente? Não. A lei é muito clara. Tem que abrir o prazo para manifestação. O juiz tem a faculdade de abrir vista ao executado por 10 dias, mas não a obrigação de fazê-lo. Isso era antes da reforma. Agora não mais, portanto, o resultado é a letra B de bola. Nosso tempo está acabando e respondendo às pessoas que ficaram perguntando sobre a possibilidade de um treinamento mais profundo, com um maior número de questões ainda para esse exame de ordem. Eu tenho sim, e ainda vou conversar com vocês sobre ele ao longo dessa maratona. Mas eu não quero que vocês se preocupem com isso agora. Eu quero vocês concentrados na última dica que eu vou dar no vídeo de hoje. Preste atenção. Em jornada de trabalho, existe um artigo super importante que vem sendo reiteradamente explorado pela banca do exame de ordem. Esse artigo é o 4º da CLT. Ele estabelece a regra de que não é jornada de trabalho só o tempo em que o empregado está efetivamente trabalhando, mas também aquele em que ele está à disposição do empregador. Mas, nesse mesmo artigo, o legislador ele trouxe algumas hipóteses exemplificativas em que mesmo o empregado estando na organização, estando presente dentro da empresa, o tempo em que ele está desenvolvendo essas atividades não vai ser incluído no controle de jornada. Por quê? Porque ele vai estar dentro da organização por interesse
próprio, atendendo à sua vontade para estudar, para rezar, para se abrigar da chuva, para se proteger do perigo na rua. Então, esse tempo que ele leva para se alimentar, brincando com os colegas de trabalho, nada disso vai ser incluído dentro da jornada de trabalho. Os cultos, as missas, orações que tiverem dentro da empresa, se for facultativo para o empregado participar, também não vai entrar na jornada de trabalho. Agora, o último inciso do parágrafo 2º deste artigo traz para a gente uma exceção que é importante. Se a empresa exige que o empregado vista a farda dentro da organização, o tempo que ele leva para vestir e tirar a farda é jornada de trabalho. Agora, se o empregado não quer sair de casa de farda, não quer andar de ônibus de farda, né? Não tem vontade de sair com a farda do empregador e quer trocar de roupa dentro da organização, esse tempo para colocar a vestimenta e tirá-la não faz parte da jornada de trabalho. Então se liga. Se está chovendo, tem um enchente e o empregado não consegue ir para casa, isso é jornada de trabalho? Não, porque ele está se abrigando dentro da empresa por interesse próprio. Se vem uma carona buscar o trabalhador, o marido vem buscar a trabalhadora lá na organização e ela fica esperando ele chegar dentro da empresa para se proteger do perigo da rua, da insegurança pública, isso é jornada de trabalho? Não. Se ele está usando a biblioteca da empresa, a sala de trabalho, o computador para estudar, para desenvolver um trabalho da faculdade, esse tempo que ele está estudando para efeitos pessoais é tempo à disposição do empregador? Não. Nada disso vai estar incluído na jornada de trabalho. Vestir o fardamento também não, a não ser que o empregador exija que a vestimenta seja feita dentro da organização. Aí sim, nesse caso, o tempo para vestir e tirar a farda faz parte da jornada de trabalho. E chegamos ao fim da nossa maratona trabalhista, mais precisamente do nosso segundo vídeo da maratona trabalhista. Hoje nós tratamos de temas importantes, negociação coletiva, jornada de trabalho, execução. Amanhã tem muito mais temas de direito, mais temas de processo. E ao final do vídeo nós temos o top 3, aqueles 3 assuntos que você não pode em nenhuma hipótese deixar de revisar, porque seguramente vão estar na tua prova. Enquanto não chega ao terceiro vídeo, eu fico aqui aguardando os seus comentários. Coloca aqui embaixo do vídeo se você gostou, o que é que você está achando da nossa maratona. Coloque suas dúvidas que eu vou tentar responder todo mundo que se comunicar com a gente. E também segue a gente, o Papo de Trabalho. A gente está no Instagram, no YouTube, no Facebook. Vai ser massa encontrar vocês por lá. Até amanhã. Tchau, tchau.